Bom, agora aqui na tela do meu computador eu vou te mostrar como funciona em detalhes, ok? A aba pré-jogo, a aba praticamente assim mais importante do site, provavelmente é que você mais vai utilizar, porque é lá que você vai conseguir analisar as partidas com dados, estatísticas, tudo lá, tá bom? Então, se você estiver vendo pelo celular, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, não tem nenhum mistério. Aqui vai ter a barra principal de jogos, aqui do lado esquerdo você tem o calendário, mas se estiver no celular o calendário vai ser aqui em cima já, tá? Aqui você tem todos os jogos, pode clicar em ao vivo, vai mudar para os jogos que estão ao vivo nesse momento, ok? Beleza. Clicando num jogo aqui, vou escolher, por exemplo, o jogo do Bahia e Cuiabá. Vou clicar no jogo. Aqui, o site ele já vai abrir aqui para mim numa janela, o que é bem legal, porque eu posso posicionar isso aqui como eu queira, eu posso deixar o jogo ele passando, isso é bem legal, tá? Bom, e eu posso clicar aqui em pré-jogo, ok? Clicando em pré-jogo, tá? Eu já tenho aqui de cara as estatísticas, por exemplo, da forma das equipes. Mas antes, ó, é importante eu te falar. Tá vendo aqui, ó, filtros avançados? Aqui eu vou determinar de qual período eu quero ver as estatísticas. Então, por exemplo, se eu clicar apenas no campeonato, ok? Últimos 5 jogos, eu vou botar aqui casa fora, tá? Ou seja, eu vou pegar as estatísticas somente do Bahia quando ele joga em casa e somente do Cuiabá quando ele joga fora, ok? Mas eu posso deixar no geral, que vai pegar todos os jogos, os últimos 5 jogos do Bahia na competição, tá? Vou botar aqui no geral, beleza? Então vou deixar aqui, ó, apenas no campeonato, últimos 5 jogos e no geral. Fecho aqui para não ocupar espaço da tela e aqui ele vai me dizer, ó, o Bahia nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2, o Cuiabá não venceu nenhum, empatou 4 e teve uma derrota. Média de posse de bola do Bahia, 56% nos últimos 5 jogos. O Cuiabá, 42%. Então, sempre da esquerda o time mandante, da direita o time visitante, ok? Aqui tem a odd média do Bahia, né? E aqui você tem a parte de gols também, que é bem interessante, tá? Aqui, então, você tem no período que a gente sempre selecionou aqui, tá? Sempre nesse período aqui agora, a não ser que eu mude, tá? Então, aqui, a média de gols do Bahia, de 3, ou seja, 1.6 marcados e 1.4 sofridos. Já do Cuiabá, 1.8. E aí você tem aqui as estatísticas que os times se envolvem. Então, por exemplo, aqui, tá? Ambas marcam sim. Em 60% dos últimos 5 jogos do Bahia, né? 60% foram ambas marcam sim, 40% não, tá? No Cuiabá já, 80% dos jogos, dos 5 jogos, dos últimos 5 no Brasileirão, ele se envolveu em ambas marcam sim, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, mais de 1,5. Em 100% dos jogos, tá? O Bahia, nos jogos do Bahia, tiveram 2 ou mais gols. Tá? No Cuiabá, tá? Tiveram 2 ou mais gols em 80% dos jogos. E aí você tem aqui para cada um dos mercados, mais ou menos, até o 3,5. Tá? E aqui você tem o volume de gols por faixa de tempo. Então, nos últimos gols marcados aí nos últimos 5 jogos, né, no total de gols dos últimos 5 jogos nos jogos do Bahia, 25% dos gols aconteceram do minuto 0 ao minuto 15. Já do Cuiabá, 50%. Né? Então, olha que interessante. Né? Então aqui você consegue dar essa analisada no mercado de gols. E também você consegue ver primeiro tempo e segundo tempo apenas, de forma independente. Então aqui no primeiro tempo você vê que a média de gols dessas equipes marcado e sofrido é de 1.4 do Bahia e 1.2 do Cuiabá. Tá? Então você consegue analisar aqui de forma independente o jogo todo, primeiro tempo e segundo tempo. Tá? Se clicarmos aqui em cantos, tá? Aqui tem uma coisa bem legal já de cara. Se a gente clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, onde está mostrar saldo em cantos, o que significa isso? Vai mostrar o placar de escanteios dessas equipes nos últimos jogos. Então, por exemplo, no último jogo do Bahia, Atlético Paranaense versus Bahia, Atlético Paranaense fez 9 escanteios e o Bahia 2. Isso ajuda você, e pode olhar do visitante também aqui, tá? Isso ajuda você a determinar essas médias aqui. Então, por exemplo, se aparecer aqui, vamos pegar uma média mais alta aqui, ó, mais de 8,5, menos de, cadê aqui? Menos, vamos ver mais aqui, cadê o mais? Tá aqui, ó, mais de 12,5 cantos. O Cuiabá tem 40%, ok? Mas vamos pegar o mais de 9,5 aqui, que está 60%, então é bem alto. Porém, desses 60% aqui, né, dos jogos do Cuiabá que tiveram mais de 9,5 escanteios, ou seja, 10 ou mais, quantos de fato é que ele marca? Ou ele sofre bastante? A gente vem aqui e olha, ó, o Cuiabá costuma, né, marcar poucos escanteios, se a gente for olhar na média geral aqui. Nos últimos jogos ele marcou poucos. Né? Mas depende do time adversário dele marcar os escanteios. Então o Bahia marca bastante. Também não é um time muito de escanteios, mas tem jogos aqui picos de escanteios. Então você consegue analisar aqui legal a média aqui, tanto de escanteio marcado, sofrido, quanto por mercado que ele se envolve nos últimos 5 jogos, beleza? Aqui você tem uma coisa bem legal em escanteios, que é o Race. O Race o que é? Race 3, por exemplo, é a quantidade de vezes que o Bahia ou o Cuiabá marcaram 3 escanteios primeiro na partida. O Race 5 é de 5 escanteios que eles marcaram primeiro, e o 7 de 7, o 9 escanteios, a quantidade de vezes que eles marcaram 9 escanteios primeiro, tá?
Então aqui você vê que, por exemplo, tá? O Cuiabá, no Race 5, em 40% dos 5 jogos, ele marcou os 5 escanteios primeiro que o seu adversário. Beleza? Aqui embaixo você tem a ocorrência de cantos, ou seja, do minuto 0 ao minuto 10, tá? Nos últimos 5 jogos, em 60% deles, tá? Nos jogos do Bahia, tiveram um ou mais escanteios do minuto 0 ao minuto 10. Se você botar marcados, vai dizer que 20% dos jogos o Bahia marcou um escanteio do minuto 0 ao 10. Tá? E se você botar sofrido, vai mostrar só os sofridos, beleza? Aqui embaixo, o volume de escanteios igual de gols lá, só que aqui de escanteios por faixa de tempo, ok? E aí você pode olhar isso aqui tudo apenas do primeiro tempo, caso você queira, ou do jogo todo, ou do segundo tempo, igual ali na aba de gols, tá bom? Cartões, aqui essa aba aqui estão atualizando, então provavelmente vai ter mais informação quando você estiver vendo, mas por enquanto tem aqui já média de cartões, que é somado o amarelo e vermelho, média de cartões amarelos, média de cartão vermelho, a faixa de tempo aqui que recebem os cartões, tá bom? E você pode olhar tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, beleza? E aqui jogadores, tá? Em jogadores, aqui dentro da aba pré-jogo, você tem aqui primeiro de tudo a nota da equipe, tá? E aí aqui você pode ver por setor, tá? A média dessas equipes, ok? Beleza? Feito isso, você tem aqui embaixo as estatísticas por jogador desse confronto. Então, exemplo aqui, tá? Vamos botar aqui chutes totais. Então, clicando em chutes totais, você vem aqui embaixo e você tem aqui, desse jogo aqui, o Pita, né? Em 5 jogos ele teve chutes totais, 9 chutes totais, ok? Se a gente clicar aqui nesse botãozinho aqui em cima, ó, bem da setinha aqui, tá? Vai mostrar a média. Então, nos últimos 4 jogos, o Tassiano teve uma média de 2 chutes por jogo, tá? Já o Pita, 1.8. Então, você vê que, de repente, a quantidade não é nem tão importante. Eu considero muito a média aqui como mais importante, tá? E você tem várias estatísticas aqui, como desarmes, chutes no gol, passes, dribles, tem tudo aqui para você por jogador desse confronto, tá bom? Continuando aqui na aba pré-jogo, nós temos aqui o resumo. O resumo nada mais é, a gente tem que mexer aqui no filtro novamente agora. Vou botar, por exemplo, apenas no campeonato e casa fora, tá? Então, aqui a gente vai ver, vamos deixar como geral, que a gente está vendo no geral, né? Então, aqui você vai ver os últimos 10 jogos de cada time no campeonato, os dados importantes que a inteligência artificial mostra pra gente. Então, por exemplo, tá? Dos últimos 10 jogos, o Bahia não perdeu em 7, marcou gol em 9, tomou gol em 8, né? Teve mais de 1,5 gols nos últimos 8 jogos, né? Mais de 1,5 em 9 de 10 jogos, mais de 0,5 em 7. Então, ele já mostra aqui de forma resumida para você, tá? Do Cuiabá e do Bahia, beleza? Aqui a gente tem a aba de odds, ok? Onde a gente pode ver as odds que estão para esse confronto do jogo todo, do primeiro tempo, mercado de gols, mercado de escanteios, ambas marcam, o DNB, que é o empate anula aposta, ok? Você tem tudo aqui. Aqui em cima, do lado de pré-jogo, você tem a aba Predictions, ok? Então, em Predictions aqui, ó, diz que você precisa ser VIP, ok? Para usar essa funcionalidade. Se você não estiver logado ainda, basta fazer o login. Vou fazer o login e vou mostrar para vocês. Aqui em Predictions, agora que eu fiz o login, tá? A gente tem aqui a probabilidade de chance calculada pela inteligência artificial do mandante vencer, ou seja, o Bahia, tá? De 58%, então dá uma odd justa de 1,71 e a odd que estão oferecendo, como a gente viu, 1,60. E ele calcula a chance de empate, chance do time visitante vencer, dupla chance, mercado de intervalo, intervalo final de jogo. Ele calcula aqui também, tá? A chance do mercado de gols. Então, por exemplo, tá? Menos 4,5 gols no jogo, 84%. Mais de 1,5, 74%. Né? E ele dá a odd justa aqui para você, tá bom? E aí você tem mercado de gols aqui, primeiro tempo, jogo todo, todos os mercados. Você tem mercado de escanteios aqui também, que ele calcula a probabilidade de acontecer, tá? Você tem aqui placar exato também, que ele calcula, por exemplo, a chance de ter 1-0, 2-0, tá? São os placares mais prováveis, junto com 1-1 e 2-1, tá? Então ele já mostra aqui para você, isso é bem legal. E aqui em Red to Red, ok? É onde você tem, né, o confronto das equipes direto, tá aqui, os últimos jogos entre Bahia e Cuiabá, mas você tem também os últimos resultados, quase que não sai, do Bahia, tá? Em todas as competições, beleza? E se você clicar aqui nesse botãozinho, você consegue ver do Bahia só em casa, tá? Então, se você clicar aqui, vai ver os últimos jogos do Cuiabá como visitante, né, no botãozinho, e pode ver no geral aqui do Cuiabá como visitante, beleza? Ainda aqui dentro da aba pré-jogo, nós temos a aba campeonato, o que é bem interessante, tá? A aba campeonato, a gente consegue ver a tabela, ok? Deixa eu mostrar a aba campeonato na tela inteira, que vai ficar mais fácil para vocês. Espera aí. Bom, vamos aqui, ó, buscar o campeonato da Série A, né, que a gente estava vendo ali. Então, vou buscar aqui, tá, da Série A. Então, aqui, ó, ele já mostra pra gente a tabela da competição. Então, a gente pode ver aqui já, né, o Bahia aqui em 4º lugar. A gente pode ver o Cuiabá aqui embaixo em 16º. Tá? E ele já mostra aqui, se eu clicar, por exemplo, no Cuiabá, ele me mostra aqui, ó,
gols marcados, gols em casa, gols fora, já para facilitar a análise, beleza? Aí, dito isso, a gente tem a tabela em casa, então Bahia em casa tem a melhor campanha da competição, tá? Já o Cuiabá fora, em que posição ele está no ranking? Então tá aqui, ó, em 12º, tá? Beleza, isso aqui é legal, mas olha que bacana isso aqui, que é o resumo da competição, onde a gente consegue ver aqui no Brasileirão, 48% dos jogos o time da casa vence, 26% é empate, 26% o time visitante vence. Total de gols na competição, média de gols do mandante, do visitante, média de gols na partida, pior ataque, melhor ataque, mais vitórias, mais derrotas, média do campeonato em cada um dos mercados aqui. Então, por exemplo, em 56% dos jogos do Brasileirão acontece ambas marcam sim. Faixa de gols aqui do momento dos gols, de cartões, né, de escanteios, então é bem legal da competição. Se você clicar aqui ó, em estatísticas do time, aqui é bem legal, tá? Quero, por exemplo, os times que mais se envolvem, né, que nos jogos dele tem pelo menos um gol no primeiro tempo, tá? Que tem um gol no primeiro tempo. Clica aqui e ele já me mostra. Nos jogos do Bragantino, tá? 93% dos jogos saem pelo menos um gol no primeiro tempo. Já nos jogos do Bahia, tá aqui ó, em 75%. Então olha que legal, você consegue ter aqui e de todos os mercados, tá? Você clica, eu gosto de, por exemplo, tá? Vamos ver, ambas marcam, tá aqui ó, ambas marcam sim. Os times que mais se envolvem ambas marcam, aqueles Criciúma e Flamengo, tá? Seguido pelo Bragantino, tá bom? Então essa aqui é bem legal do time. Você pode ver do jogador na competição também, a gente já viu a aba jogador ali, né? Como é que funciona. É a mesma coisa, porém aqui da competição inteira, tá bom? Aqui nos jogos você consegue ver os próximos jogos, os jogos que passaram, né, os resultados. Então aqui é de forma bem completa essa aba de pré-jogo. Aí tem essa ferramenta aqui, calcular Power Rank, que tem um vídeo específico para ela, tá bom? Então espero que tenha ficado claro como funciona aqui a aba pré-jogo, toda a aba pré-jogo ali que inclui o Predictions, o Head-to-Head, que são os últimos confrontos, e também a aba Campeonato, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso suporte, tamo junto, um abraço e até a próxima, valeu!